Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de gestão de pessoas 2, né? Estamos falando sobre um novo modelo da gestão de pessoas, né? E para falar sobre esse novo modelo, nós temos que falar sobre um novo conceito de organização, né? O novo conceito de organização, ele retrata não, de repente, novas formas estruturais, novas formas de fazer as coisas. Eu não estou falando desse tipo de situação. Eu estou falando num tipo de situação comportamental. Eu estou falando num tipo de mudança de influência das pessoas, um tipo de mudança que está relacionada a resultados, um tipo de mudanças que está relacionado a nova forma de enxergar como a empresa funciona, como a organização funciona, né? E quando a gente fala sobre organização, até assim, por vício de linguagem, a gente acaba falando muito empresas, né? Acabei de falar agora empresas, mas quando a gente fala organização, a gente tem um entendimento de que nós estamos falando de todas as instituições que têm algum tipo de ação exógena e endógena, que envolvem instituições públicas, que envolvem instituições sem fins lucrativos, que envolvem instituições privadas, né? Então, quando a gente fala organização, a gente aumenta muito mais o leque de discussão, né, do que falar só empresa. Quando a gente fala empresa, a gente tem um enfoque muito privado, né? E quando a gente fala organização, a gente tem um enfoque mais aberto, mais amplo, né? Então, um novo conceito de organização, ele trabalha a coordenação de tudo aquilo que é feito internamente com um propósito de fazer relações e relacionamentos planejados entre a parte externa da empresa e a parte interna. A questão é que hoje nós estamos tendo vários modelos de negócio, pessoal, e vocês estão percebendo e vendo esses vários modelos de negócios. Como assim modelos de negócios? Empresas 100% digitais. Há 20 anos atrás, talvez isso fosse mais difícil encontrar. Um novo modelo de negócio, franquias de empresas digitais. A gente não via isso com muita frequência. E agora a gente já percebe franquias de empresas totalmente digitais, franquias de empresas seguradoras, ou seguro de vida, ou automotivo, e de maneira geral, que não possuem estruturas físicas, mas sim só possuem a forma de relacionamento digital. Nós temos modelos de negócios que envolvem comunicação, que envolve na indústria de transformação, que envolve o comércio, que envolve a prestação de serviços. Em todas as áreas, nós temos novos modelos de negócios. Nós temos várias formas de gerenciar os negócios. E é claro que essa variedade, essa variação, essa diversidade, podemos usar aí alguns sinônimos para isso, eles mexem com o nosso entendimento sobre como devemos organizar e administrar essas empresas. Então, a forma como a gente administra empresa física e a gente se relaciona com as pessoas de uma empresa física, prestadoras de serviço, ele vai se diferenciar na forma como a gente se relaciona com empresas franqueadas 100% digitais. Haverá diferença. Tem diferença na forma de relacionamento com as pessoas, tem relacionamento na forma de interação, tem diferença na cultura, tem diferença na implantação da cultura ou na implantação do clima organizacional, tem muita diferença. Então, nós temos que estar atentos, nós temos que amadurecer muito para isso. Nós temos que perceber que uma empresa, uma instituição sem fins lucrativos, uma organização pública, elas avançam e elas correm atrás dos resultados e de certa forma, a forma de alcançar seus objetivos, cada uma de uma forma. E quando a gente leva esse modelo para o ambiente digital, isso muda completamente. Então, nós estamos falando de vários conceitos
diversificados presentes que justificam a forma da gente coordenar pessoas, né? Eu tenho esse slide aqui, e ele compara a forma do sistema mecânico com as formas de sistemas orgânicos, né? Eu não quero falar aqui o que é certo ou errado, nem o que é antigo e nem o que é moderno. Por quê? Porque tem muitas empresas de grande porte que elas trabalham no sistema mecânico. Tem muitas empresas de grande porte que trabalham nos sistemas orgânicos. Tem empresas pequenas que trabalham com sistemas mecânicos e empresas pequenas que também trabalham com sistemas orgânicos. Agora, é importante a gente perceber em qual tipo de organização nós vamos implantar um sistema ou outro. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Por exemplo, aqui no sistema mecânico, a gente percebe que é um modelo de empresa. O vício da linguagem, se eu falar empresa e falar organização, vai nos desculpando aí, pessoal. Mas aí eu quero falar de maneira geral mesmo. Eu quero falar no âmbito organizacional que envolve tudo, né? Então, quando a gente fala sobre uma organização que tem um sistema mecânico, a gente olha, por exemplo, essa organização com um foco muito centralizador nos cargos, nas pessoas. As chefias detêm um poder muito forte, as chefias, né? A centralização do poder, né? Geralmente, dentro dessa organização, você tem que obedecer, senão você é desligado, né? Você tem que obedecer mesmo, senão você é punido, né? Ela é rígida, tem uma responsabilidade muito forte entre os cargos, né? No meio militar, isso era muito conhecido nas instituições militares, né? Acontecia muito isso. Eu acho que isso vem mudando nas organizações militares, né? No serviço público também acontecia muito isso, hoje vem mudando, né? Empresas de grande porte, quando essas organizações cresciam muito, né? Elas ficavam rígidas, burocráticas, para ter mais controle. A burocracia não é uma coisa ruim. Muitas organizações utilizam a burocracia para controle. Muitas organizações utilizam da burocracia para conseguir controlar mais os funcionários, os sistemas, as questões financeiras, os orçamentos, né? Acontece muito. No sistema mecânico, a tomada de decisão ela é centralizada, né? A divisão do trabalho ela por meio de uma supervisão muito rígida, né? Uma supervisão funcional ali em cima, quer dizer, é um controle muito forte, né? Um controle muito forte. Na verdade, aqui, o que acontece nesse tipo de organização a chefia, né, tem um poder muito de opressão, né, repressão, correção. Isso, na verdade, pode gerar para a empresa vários danos materiais e psicológicos nos funcionários, né? Isso pode gerar até processos, enfim, né? Dependendo da forma como essa chefia ela se relaciona com os subordinados, né? Pode gerar aí sim algumas demandas judiciais se isso não for acordado, se não for claro, se a pessoa não entender, se o funcionário não entender o sistema de trabalho da empresa, né? A empresa que trabalha com sistema orgânico, ela tem um foco mais humano, né? Ela tem um foco mais humano na descentralização, no compartilhamento de ideias, né? O sistema orgânico ele tem uma troca mais rápida. Eu não posso afirmar para vocês que o sistema mecânico seja ruim, nem posso afirmar para vocês que o sistema orgânico seja bom, porque isso vai muito do segmento da empresa e da maturidade das pessoas que estão trabalhando nela, né? Então, o que vocês têm que saber, pessoal, o que vocês têm que entender é quando vocês estiverem à frente de uma organização, é que vocês têm que perceber qual tipo de sistema que essa organização está inserida. Talvez é possível inserir, vez ou outra, um sistema misto, né? Pegar um pouquinho do orgânico, um pouquinho do mecânico, fazer uma organização mista, ou se isso não é bom, porque impacta diretamente na cultura, isso não comunica bem para os funcionários. Vocês estão estudando administração e vocês já têm que desenvolver um sistema crítico de forma não só a replicar
o que a teoria fala, mas sim você adaptar a teoria à prática. Isso que é extremamente importante. Adaptar a teoria, aquilo que a gente vê, que a gente discute, aquilo que a gente mostra aqui, à prática organizacional, né? Existem muitas pessoas que a gente falar sobre liderança, né? Existem muitas pessoas, por exemplo, que elas necessitam ser cobradas. Existem pessoas que não têm maturidade de você confiar 100% na pessoa. O indivíduo não quer isso, a pessoa que trabalha não quer isso. Ele não quer ter muita responsabilidade para a tomada de decisão. Muitas pessoas preferem que o chefe dê a ordem e que ele execute. Muitas pessoas preferem isso. Em algumas circunstâncias, muitas pessoas preferem isso. Em algumas circunstâncias, essas pessoas, ou os indivíduos, eles querem que o chefe tome a decisão por eles e fala, faça aquilo, faça assado, em tal horário, em tal momento, né? Acontece bastante, pessoal. Então, se eu fizer, por exemplo, se eu quiser implantar toda forma um sistema orgânico na minha organização, eu tenho que entender se a maturidade dos meus funcionários acompanha o sistema orgânico. Senão você vai ter prejuízo, senão nós teremos prejuízo. E nós teremos retrabalhos, teremos trabalhos não bem feitos, né? Então, essa forma de identificar se uma empresa tem uma cultura ou tem um sistema orgânico ou um sistema mecânico, a gente percebe na prática gerencial, né? A gente percebe isso, né? Ambos sistemas, eles estão diretamente ligados à cultura da organização, né? E falamos muito na aula passada sobre isso, passei 2 vídeos para vocês, né, sobre mudanças, vamos falar também sobre mudança daqui a pouco, né? Eu mostrei para vocês ali o vídeo, né, a responsabilidade, sobre responsabilidade das pessoas, né? Então, assim, se você não assistiu ainda, vá lá na aula anterior, assista ambos vídeos, que tem tudo a ver com esse momento que nós estamos falando agora. Então, o que é cultura organizacional? Cultura, ela envolve hábitos, envolve a rotina das pessoas, né? Horário de chegada, horário de saída, tem hora extra, não tem hora extra, as pessoas usam uniforme, não usam uniforme, as pessoas têm um script a ser seguido, ou seja, tem palavras projetadas para você atender o seu cliente, não tem. Então, assim, são hábitos, né? A empresa, as organizações também têm crenças, né? Crenças estão relacionadas já a percepções, né? O que são crenças? A acreditação. A acreditação, por exemplo, não, a organização, ela tem uma acreditação, ela crê que não dá para trabalhar na mesma organização casais, homem e mulheres casados, não dá. Então, a organização, ela tem uma crença que ela não contrata pessoas fumantes, ela acredita que não faz parte do conceito de trabalho ter um indivíduo fumante, porque ele tem que sair toda hora do posto, porque, vez ou outra, ele fica ali com a larica, né? Expressão larica, a pessoa fica com a larica, fica ansiosa, quer fumar de todo jeito, e aí aquilo acaba atrapalhando o desenvolvimento da atividade laboral, né? Então, aqui a organização tem valores, né? Tem questões de tradição, até religiosas em alguns casos, né? Algumas organizações têm preferências por pessoas de uma religião, né? Então, veja, a cultura é uma série de condições inerentes à empresa que faz com que ela tenha uma identidade, né? Interações, relacionamentos sociais. Existem organizações que todo final de semana os colaboradores criaram uma rotina de fazer um jogo, ou uma brincadeira, ou um passeio, né? E aí, quem quiser vai, não é obrigado, quem quiser vai. Isso vai incorporando na cultura organizacional.
né? Vai incorporando, as pessoas querem fazer um campeonato de algum tipo de esporte todo final do ano. Todo final do ano tem um campeonato de um esporte. Aí os departamentos começam, de certa forma, cada departamento, ou de maneira misturada, né, tem ali os jogadores, tem ali os esportistas, né, e isso vai agregando valor, à organização, né, e vai compondo a cultura. Então, cultura é algo muito forte, cultura é algo muito intenso. Não dá para se mudar uma cultura do dia para a noite, né? Uma organização demora um certo tempo para ter uma cultura bem estável. Quando a gente entra como um novo colaborador, né, com um novo participe de alguma organização, a gente tem que começar a entender como funciona a cultura, para a gente tentar caminhar mais ou menos, ou de acordo com a cultura da organização, né, para a gente não ser pego ou visto, né, como alguém que burla, de certa forma, regras formais ou regras informais, né? Então é muito interessante a gente perceber isso, é muito interessante a gente notar isso, né? Essa questão do iceberg, que já é, apresentado em vários tipos de teoria, né? Vários tipos de teoria, né? É utilizado o iceberg para a gente fazer analogias, né? O que é analogia? A gente não é o conceito do iceberg o seguinte: a ponta do iceberg é apenas uma pequena parte do iceberg, não é isso que a gente entende? Não é isso que a expressão iceberg representa nas analogias, quando nós queremos falar, olha, isso aqui é só um pouquinho do que está por vir, não é assim que a gente utiliza a figura do iceberg? Então, iceberg de marketing, iceberg de estratégia, iceberg de criação de filhos, iceberg de relacionamento conjugal, iceberg de cultura organizacional, né? Então, olha só aqui o que acontece no iceberg. A gente percebe que existem duas partes, uma parte mais robusta e uma parte que todo mundo vê que é uma parte menor. O que é a parte menor que todo mundo vê? A estrutura organizacional. Quando você chega na organização, você sabe exatamente quais são os cargos evidentes. Você sabe quem é o chefe, quem é o diretor, quem é o supervisor, quem é o gerente, quem é o assistente, quem é o auxiliar. Você sabe. Olhando no organograma, você consegue identificar isso. Você sabe qual é a sua responsabilidade quando você recebe um manual em que tem lá a descrição dos cargos. E aí tem a descrição das tarefas do cargo que você vai executar. Quando você participa de um planejamento estratégico, né, e as pessoas estão ali reunidas, todas elas sabem, né, quais são os objetivos e o que tem que ser feito. Então, veja, as formas, os aspectos formais e abertos é aquilo que está bem claro para todo mundo. São as regras, os fluxogramas, né? Aquilo que todo mundo sabe o que deve fazer, né? Então, olha só, são os componentes que são percebidos por todo mundo e que são visíveis por todo mundo. Todo mundo sabe o que deve ser feito. Isso é ótimo, né? Só que nem sempre isso é responsável para a cultura organizacional. Muitas coisas acontecem nos bastidores. Muitas coisas acontecem sem ser formalizadas, né? Uma vez eu escutei uma exemplificação muito interessante, muito interessante. Imagine uma reunião em que tudo certinho está nessa reunião. Os diretores estão nessa reunião, os gerentes estão nessa reunião, alguns assistentes e alguns auxiliares estão nessa reunião. Eles estão sentados à mesa, tem cafezinho, tem água, e aí tem uma pessoa que tem a palavra, né, que vai direcionar a reunião. Geralmente acontece pela pessoa que tem o maior cargo naquele momento, naquela sala. Aí tem o ar-condicionado está ligado, tem um projetor ali, tem uma televisão mostrando, tem papéis sobre a mesa para anotação. E nessa reunião começa a se discutir estratégias, o que deve ser feito, o que não deve ser feito.
e ali acontece aquela reunião. Pronto! Ou uma reunião oficial. Então, ali naquela reunião foram tomadas decisões, cada um, de certa forma, se comprometeu a executar alguma coisa. Beleza, acabou a reunião. O que as pessoas fazem? Vão para os corredores, né? Vão passar na lanchonete, vão para os seus departamentos. Mas, via de regra, o que acontece? Via de regra, as pessoas passam ao banheiro, né? Passam ao banheiro para lavar o rosto, para lavar as mãos, para ir no mictório, né? Enfim, utilizam o banheiro. E é lá no banheiro que acontece a verdadeira reunião. É lá no banheiro, de maneira informal, com as pessoas lavando as mãos, enxugando o rosto, né? É ali que acontece a verdadeira reunião. Por quê? Ali as pessoas falam o que elas têm no coração. E ali as pessoas falam o que realmente elas queriam ter falado lá dentro, mas não tiveram coragem, nem tiveram abertura para falar. Porque às vezes lá dentro da sala, você pode falar alguma coisa, ser interpretado de outra e você perder o seu emprego. Olha o absurdo que acontece hoje, né? E que acontece em muitos momentos organizacionais. E lá no banheiro, as pessoas falam que elas têm vontade. Ah, não vai dar certo aquela estratégia. Você viu? Fiquei sobrecarregado, tudo sobra para mim. E você consegue, quero ver executar aquela estratégia sem dinheiro. Então ali, né, começa-se a ter a verdadeira reunião. Isso é importante? Eu pergunto para vocês. Essa reunião lá no banheiro é importante? Extremamente importante. E em via de regra, é a parte que é responsável pela maior estrutura da empresa. Por quê? Pessoas começam a se comunicar nos bastidores e começam a disseminar a influência dela sobre todas as outras pessoas, de maneira informal. E aí, talvez a empresa não consiga alcançar os seus resultados, os seus objetivos, as suas metas, em função da reunião do banheiro, em função da reunião do restaurante, da empresa. Então, olha só, isso acontece muito e é conhecido como aspectos informais e ocultos. Ocultos. Ocultos por quê? Porque às vezes isso não chega ao conhecimento da diretoria, às vezes isso não chega ao conhecimento da supervisão, isso fica só lá na base operacional, né? Então, a percepção, as atitudes das pessoas, os sentimentos, as normas de grupo ali, os valores, as crenças, isso tem uma força muito forte, isso tem uma força que pode ajudar ou pode prejudicar a organização formal. Então, nós temos que nos atentar muito sobre esse assunto, né? Esse assunto ele está relacionado à mudança, né? E quando a gente quer trabalhar mudanças, a gente não pode, de repente, ignorar a parte de cultura, né? É muito, muito importante. A parte de clima, ela está dentro da parte de cultura, né? A parte de clima, via de regra, é a percepção das pessoas sobre a organização. Se o clima está ruim, provavelmente a cultura vai ser afetada. Se o clima não está bom, provavelmente a cultura sofrerá algum tipo de alteração, né? Se um supervisor, por exemplo, não se dá bem com os operacionais e a chefia da diretoria não fica sabendo disso, os operacionais ficam oprimidos. Ficando oprimidos, ficam tristes, ficam sem motivação para trabalhar, não querem ir para a empresa naquele dia, né, para a organização naquele dia, não executam bem suas atividades. Se o salário não está legal e a empresa não discute isso com os funcionários, o clima fica ruim. Se as pessoas não querem usar uniforme porque acham o uniforme ruim, acham o uniforme feio, está ridículo, isso afeta no clima. Isso afeta no clima. Se as pessoas não percebem um ambiente seguro para trabalhar, né, com EPIs, se eles não percebem ali uma layoutização bacana para executar seu trabalho, se não tem um ar-condicionado para amenizar ali o ambiente, as pessoas trabalham insatisfeitas. Então, isso é o clima organizacional, e impacta diretamente na cultura, né? Agora, e quando você chega
em uma organização, você é um contratado novo, você chega como um novo diretor, como um novo presidente, e você percebe toda uma cultura, todo um comportamento naquela organização, e você pensa assim, preciso mudar isso. Como que faz? Como que faz isso? É muito difícil, né? Imagina o seguinte, vou fazer uma analogia que me ocorreu aqui agora. Imagina o seguinte, imagina uma família, né? Tem ali o pai, a mãe e 3 filhos. Pai, mãe, 3 filhos. Uma família tradicional, né? Em uma estrutura tradicional. Digamos que essa família tem uma rotina. Essa família tem uma rotina. Essa família tem regra. Dentro da casa deles tem regras. Tem que ter regra, né? 5 pessoas morando debaixo do teto. Tem que ter regra. Tem que ter horário para acordar, tem que ter horário para dormir, tem que ter divisão de tarefas, né? Arruma sua cama, aquele outro lava a louça, aquele outro limpa a sala, aquele outro organiza o seu quarto. Tem que ter regras, né? Toda família tem que ter regras. Mesmo que a família tenha uma funcionária, né? Tem que ter regras de alguma forma, né? O vocabulário interno, né? Enfim. Agora imagine o seguinte, que isso aconteça por 5 anos, 7 anos, e um belo dia a mãe e o pai se separam. Fica só a mãe. Passa-se um certo tempo, a mãe se casa com outra pessoa. Se casa, né? Não acontece isso o tempo todo? Nós não estamos tendo uma nova forma de estrutura familiar, né? Em que agora casais se unem, cada um traz seus filhos, né? E moram juntos. Então, suponhamos ali que aí chega um outro homem para dentro da casa e esse outro homem traz outros 2 filhos. Então, agora, a estrutura familiar, a estrutura daquela casa mudou, né? E chegou mais 3 pessoas, chegaram mais 2 filhos e mais um homem, substituindo um homem que estava lá. Vocês acreditam que essa organização familiar terá a mesma cultura anterior? Porque ali as crianças que estavam ali, né, não falei que era criança, mas vamos colocar ali aquelas crianças, tinham hábitos. Agora chegaram outras 2 crianças e um novo membro, que talvez tinham outros hábitos de cultura. Então vai ter que ajustar muita coisa. Na opinião de vocês, não vai ter que ajustar muita coisa? Talvez o horário de dormir daqueles que chegavam fosse diferente. Talvez a cultura de alimentação daqueles que chegavam fosse diferente daqueles que estavam ali. Talvez a forma de organização daqueles que chegaram fosse diferente da forma de organização daqueles que estavam ali. Então agora precisa ter uma mudança, uma adaptação, eu diria. Uma adaptação da cultura e uma adaptação do clima. Então nós temos alguns itens aqui que a teoria nos mostra em que nós devemos tomar muito cuidado, né? Nós temos que tomar muito cuidado. A primeira eu já falei, que é a adaptabilidade. Você tem que tomar muito cuidado e ver, claro, a velocidade que as pessoas terão para se ajustar. Haverá um ajuste. Você não pode simplesmente impor. A partir de hoje vai ser dessa forma. Você vai migrando devagar. Você vai mudando as regras devagar. Olha, vamos fazer assim. Terá, primeira coisa, que ter um acordo entre o homem e a mulher, que agora formaram uma nova estrutura familiar, né? Os dois vão ter que entrar num acordo, né, para uma nova realidade. Então eles vão ter que fazer uma adaptabilidade, vai ter que ter um novo senso de identidade. Perdeu-se a identidade daquele grupo familiar anterior, agora tem que ter outro senso de identidade. O senso de identidade agora é de quem? É do novo pai, que agora é padrasto de 3, e da mãe, que agora é madrasta de 2. Então, os 2 dirigentes, digamos assim, eles vão ter que criar uma nova identidade para não confundir a cabeça dos filhos
e criar traumas, não é? Então, eles vão ter que criar um novo senso de identidade, né? O terceiro aqui, o que senso de identidade? Para eles se encontrarem, novos objetivos, novas estruturas de viagem, de passeio, novas formas de descontração, de lazer, novas formas de horários de estudos, novos ambientes de estudos, né? Novo ambiente para alimentação, novo cardápio. Então, eles vão ter que criar uma nova identidade. Vão ter que criar uma nova identidade deles, né? Uma perspectiva, né, exata do meio. Então, eles vão ter que entender agora qual que é a percepção daqueles que estão ali. Eles vão ter que ter uma percepção. O que os filhos pensam? O que os filhos da mulher pensam? O que os filhos do homem pensam? Eles vão ter que falar alguma coisa, vão ter que expressar o que eles estão percebendo, vão ter que ser escutados, é claro, respeitados em algumas expressões, senão não faz sentido, porque a mudança de cultura, ela tem participação daqueles que executam, tanto daqueles que dirigem, quanto daqueles que executam, pessoal. Então, tá fazendo sentido aqui? O D aqui é a interação entre os participantes. Opa, agora eu tenho 3 filhos que já estavam ali naquela residência e chegaram outros 2 filhos. Essas 5 pessoas, essas 5 crianças vão ter que se relacionar. Essas pessoas vão ter que se conhecerem. Essas 5 crianças vão ter que se conhecerem, vão ter que compartilhar ideias, né? Vão ter que resolver os seus problemas, né? Crianças também têm problemas. Eles vão ter que se ajustar emocionalmente. Então, é um ajuste constante. É um ajuste constante. Nesse contexto, por exemplo, nós temos nós temos aqui a expressão da mudança, né? Nós temos aqui a expressão da mudança. O que é conceito de mudança? Eu sempre gosto e sempre compartilho esse conceito aqui, né? Mudança é a transição de uma situação para outra, né? Ou é a passagem de uma situação para outra diferente. E, claro, implica ruptura, né? Claro, implica transformação. E aqui, na teoria, tem algumas fases de mudanças, né? Tem as velhas ideias, tem as velhas práticas, tem os paradigmas, né? Tem aquilo que faz com que as pessoas se bloqueiem, as pessoas fiquem, não queiram mudar, não é verdade? Tem a parte de mudança propriamente dita, em que as novas ideias são compartilhadas, né? E, claro, tem o recongelamento, né? Que é a incorporação das novas ideias de maneira definitiva, né? Então, veja só, se a gente olhar lá para a animação, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Do James Hunter, que eu passei para vocês, se vocês analisarem aquele vídeo, houve os duendes, né, que não queriam a mudança de jeito nenhum. Os duendes tinham velhas ideias. Os duendes tinham velhas práticas. O que aconteceu com isso, né? Eles tiveram que mudar. Eu estou aqui tendo um insight que talvez eu não tenha passado esse vídeo para vocês. Se eu não tiver passado, eu vou passar nessa aula. Eu vou colocar aqui no final dessa aula, eu vou colocar o vídeo Quem Mexeu no Meu Queijo para vocês. Eu vou dar uma checadinha aqui agora. Eu tive dúvidas se realmente eu passei esse vídeo, né? Mas se eu não tiver passado, vocês vão perceber esse processo de mudança no vídeo. Vocês vão perceber o processo de mudança no vídeo, né? Eu passei sim para vocês aquele vídeo em que tem conflitos, em que a empresa está pegando fogo, né? A culpa não é minha, né? Então, vocês perceberam ali que eles tiveram que tiver uma mudança de atitude drasticamente, né?
Senão eles iam perder toda a indústria, toda a fábrica ia se queimar, porque nenhum deles puxava a responsabilidade para si. E aí, de certa forma, eles tiveram que ter um conflito, um embate, refletir e mudar de atitude. Isso acontece o tempo todo com a gente. Mas nesse caso aqui, nós temos que mudar nós temos que mudar, né? Nós temos que entender que as velhas ideias já não são mais utilizadas, já são ultrapassadas. Nós temos que entender o que precisa ser mudado e temos que depois implantar a mudança. Olha, não é uma tarefa fácil. Não estou dizendo que mudança seja uma tarefa fácil, né? Você imagina o seguinte, um indivíduo que está há 15 anos exercendo uma profissão. De repente, ele percebe que não é aquilo que ele quer mais. Ah, não, estou muito satisfeito, estou infeliz, não é isso que eu quero mais. Por quê? Porque eu já fiz tudo, eu já me empreendi muita força nisso aqui, não quero mais, né? Quero desistir. Ele está fazendo uma análise interna, pessoal, e está vendo que ele não deseja mais continuar fazendo aquilo que ele quer. Aí ele começa a projetar aquilo que ele deseja fazer, né? Então, aí, esse processo de projetar já é o processo de mudança de ideias. Ele começa a projetar o novo cargo, ele começa a projetar a nova atividade que ele quer executar, ele começa a projetar. Ele não mudou ainda, mas ele está projetando. Ele está identificando e internalizando a ideia, sabe? Ele está mentalizando e internalizando aquilo que ele deseja mudar. E aí, é claro, ele dá o primeiro passo, ele faz a mudança. Quer dizer, é o recongelamento, aí a incorporação de novas ideias, daquela nova prática. A gente faz isso na nossa vida, só que assim, de maneira automática. A gente não fica pensando que há um descongelamento, uma mudança e um recongelamento. Mas quando a gente faz isso no ambiente organizacional, a gente precisa trabalhar o passo a passo, porque senão a gente causa um transtorno muito grande na organização. A gente precisa preparar as pessoas para a mudança, né? Então, no recongelamento, você tem que ter um suporte de uma equipe, você tem que ter um suporte para a equipe de mudança e tem que ter um reforço da nova ideia e um reforço e um esforço muito grande para esse recongelamento. O que é o recongelamento? É o reposicionamento. É você se reposicionar, é você reposicionar a sua organização, reposicionar o comportamento das pessoas do jeito que você quer ter. Então, é muito importante em organizações, em empresas orgânicas, né, você ter esse tipo de ação, né, você ter esse tipo de pensamento. Quem serão os responsáveis por mudar as novas organizações? Eu e você. E eu diria até que você em primeiro lugar, depois eu. Por quê? Você está dentro da empresa nesse momento. Você é influenciador de pessoas. Você é o agente responsável pela mudança das pessoas. Você. Né? O processo de mudança, segundo o Levi aqui, né? Assim, tem muitas percepções, cada autor tem uma percepção, né? Um entendimento, né? Sobre aquilo que deve ser feito para mudanças, né? Então, olha o que esse autor aqui mostra. Ele fala que existem campos de força, e até nós brincamos aqui com cabo de guerra, né? Existe um cabo de guerra, existe um campo de força, né? Em que uma equipe puxa para um lado e a outra puxa para o outro, né? Então, isso é muito forte na relação de processo de mudanças, né? Então, aqui a gente tem, de repente, forças positivas, né? De apoio à mudança, na parte de cima. E a gente tem forças negativas de oposição à mudança, né? Que são resistências, né? Quem são os responsáveis por fazer isso? As pessoas. As pessoas.
Tem um grupo de pessoas que apoia a mudança e tem um grupo de pessoas que não apoia a mudança. Existem pessoas que falam, não, vai dar certo, vai ser legal, nós vamos mudar, nós vamos crescer. Existem outras pessoas que falam assim, não, não vai mudar não, vai ter demissão, vai demitir todo mundo com essa nova mudança aí, para com isso. Não, vai trazer novos processos. Gente, eu não sei trabalhar com isso não. Né? Então, veja, existe uma força, um conjunto de forças que ajudam na mudança e, claro, um conjunto de forças que prejudicam, né? Que prejudica a mudança. Né? E, nesse caso, é necessário a organização ficar atenta. Atenta aos grupos de pessoas que são positivistas e aquelas que são negativas. Né? E tentar, de repente, convencer as negativas da positividade da mudança ou escutar as negativas e perceber o que é bom mudar e o que não é bom mudar. Talvez a diretoria tenha um pensamento que seja bom mudar agora, nos próximos 3 meses. E tem o grupo que é resistente e quem sabe se o grupo resistente não tem razão, não é? Então é muito interessante a gente fazer esse tipo de percepção, a gente analisar isso, né, para que a organização ela se saia melhor, para que a organização tenha uma continuidade, né? Uma continuidade no processo de mudança, né? E olha só, as formas de mudança organizacional que nós temos. Ó. A mudança de estrutura, a mudança tecnológica, a mudança de produtos e a mudança organizacional. Né? Olha a mudança de estrutura. Isso aí, pessoal, acontece demais, acontece muito. Né? Por quê? Porque você tem, por exemplo, bancos no passado tinham uma estrutura hierárquica muito densa. Muito densa. Né? No passado, eu digo há 30 anos atrás, muito densa. Existiam as figuras de superintendentes estaduais, superintendentes regionais, superintendentes municipais, supervisor de região, gerentes gerais, gerentes, enfim, tinha-se uma estrutura muito forte, né, em relação à estrutura. Então, o que os bancos fizeram? Eles achataram a estrutura hierárquica, né? E chama-se isso de downside. Eles achataram a estrutura organizacional. E o que isso gera? Isso gera ansiedade, isso gera preocupação, isso gera nas pessoas falar mal da organização, isso gera muita coisa. Isso gera, por exemplo, um descontentamento interno, porque os que ficaram, eles falam assim, agora nós seremos sobrecarregados, estamos sobrecarregados, né? Então, mudança na estrutura gera sempre polêmica, né? Gera uma polêmica muito grande. Mudança tecnológica também, né? Eu trabalhava numa empresa de fabricação de carretas, né? Em meados aí de 2001, 2001, e assim, eles tinham uma forma de fabricação celular, a forma de fabricação celular. Então, fabricava-se as carretas, construíam as carretas por partes e transportavam as carretas, essas estruturas que estavam sendo incorporadas, por braços mecânicos no teto da indústria. Então, fazia-se uma parte aqui, carregava-se no teto da indústria, colocava no outro lugar, e assim a carreta ia sendo construída. Passou-se um tempo e aí a indústria resolveu colocar a linha de produção, investir numa linha de produção, investiu muito dinheiro, muita estrutura, muita tecnologia, e é claro, novos equipamentos, novas formas de desenhos processuais, novas formas de fazer as coisas, novos fluxogramas, mexeu com a organização inteira. Demitiu muita gente, contratou muita gente, porque muitas pessoas não tinham hábitos com as novas tecnologias,
não dava tempo de treinar todos, né? Então, muitas pessoas que não tinham a habilidade, pessoas que não queriam se adaptar aos novos softwares, elas foram desligadas e contratadas outras pessoas. Nossa, foi uma coisa assim, foi um transtorno muito grande. Mudanças de produtos, né, novas linhas de produtos. Vocês vejam o seguinte, o que aconteceu com as Havaianas, né? Aí há 15 anos atrás, um pouco mais, ela teve que fazer um redesenho de todos os produtos, ela se reposicionou no mercado, né? Então ela passou a ter novos desenhos de sandálias. Antes era chinelo, né? E o público de classe C para baixo. Agora ela se posicionou com sandálias. Manteve-se os grupos de classe C, mas agora incorporou-se produtos de classe B, né? B+, classe A, né? Colocaram-se artistas globais ali para fazerem mídias de massa, né? Calçando e falando bem do produto. Tu veja, mudança, né? Mudança gera adaptabilidade, gera adaptação, né? E é claro que aqui é mudança de cultura, né? Quando se muda muita coisa dentro da organização, os comportamentos também devem mudar. O compromisso das pessoas deve mudar. Então, percebam o seguinte, em que todo o ambiente em que tenha mudança, né, ele gera um desafio muito forte pela gestão. Todo lugar que tem muita mudança gera um desafio. Então, se você, algum dia, ou você esteja vivendo um momento de mudança, você terá um desafio. Não é tarefa fácil fazer mudança, né? Nessa analogia, nesse exemplo que eu apresentei para vocês, com uma nova estrutura familiar, com novos membros ali, isso gera um transtorno grande e gera um desafio grande. Não se pode desistir. Ah, não vai dar certo. Vamos separar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Essa empresa desse jeito não vai dar certo. Você tem que apostar naquilo que você tem certeza, ou que a equipe diretiva tem certeza que gerará melhoria para o ambiente. Né? Não é assim? Não é, afinal de contas, para isso que a gente muda? Sempre para melhorar? Né? Então, tem outras questões aqui relacionadas a mudanças, né? As forças ambientais, que as questões exógenas e as questões endógenas, né? Então, isso tudo força a organização a mudar. Isso força, né? Quando muda-se o perfil do cliente, a organização tem que mudar. O perfil exógeno forçou a organização a mudar. O cliente ficou mais exigente, quer o produto mais rápido, quer um produto diferenciado, quer entrega em casa. Poxa, então você vai ter que se adaptar. Você vai ter que mudar. E quando eu falo você, toda a sua equipe. Toda a sua equipe tem que mudar o comportamento em função de forças ambientais. Se os concorrentes estão mais eficientes, se os fornecedores agora entregam de maneira diferenciada, você vai ter que mudar também, a sua organização vai ter que mudar, né? De igual modo, se você faz uma reformulação no seu negócio, se você faz uma reformulação de maneira que a sua missão muda, a sua visão muda, você vai ter que trabalhar a mudança dos seus valores e adaptar todos os seus objetivos. Você vai ter que fazer isso. E mudar missão, mudar visão e mudar valores tem que ser justificados, pessoal, mesmo que você seja o dono da empresa. Você tem que justificar para os membros da sua equipe. Pessoal, vamos adaptar aqui a visão? Eu quero discutir com vocês aqui a adaptação da nossa visão, né? Ela ficou ousada demais, eu estou vendo que vocês estão se esforçando muito, nós não vamos conseguir, né? Teve agora um momento muito crítico da saúde planetária do mundo aqui, né? Nós tivemos aqui quedas nas vendas, pessoas perderam seus empregos, né? A organização teve uma desaceleração econômica muito forte. Vamos mexer na nossa visão? Vamos tornar ela aqui mais humilde? Vamos dar uma trabalhada nela aqui? O que vocês acham? Ou vocês acham que a gente consegue mesmo alcançar essa visão? Pessoal, vocês têm que compartilhar isso. Vocês têm o dever de compartilhar isso como gestores. Vocês têm que compartilhar isso.
E, é claro, iniciar o processo de mudanças, né? De necessidade, diagnóstico e implementação das mudanças, né? Tem que ser feito isso aqui. Já falamos um pouquinho aqui disso, já falamos também aqui sobre as questões endógenas e também exógenas, né? Nós conversamos um pouquinho também sobre esse assunto de maneira geral, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha o desenvolvimento, o que é desenvolvimento? É você sair de um local, de uma situação e ir para outro, né? Você sair de um local e crescer, Então, isso é desenvolvimento. Para ter desenvolvimento, a organização precisa de conhecimento, planejamento e investimento. Conhecimento, planejamento e investimento. Quando a organização possui esses três elementos, né, o conhecimento, o planejamento e o investimento, ela consegue compartilhar todos esses passos aqui. Ela consegue compartilhar todos os passos com as pessoas que estão ali e com os dirigentes, né? Por quê? O primeiro passo do desenvolvimento é você ter o conhecimento sobre onde você está. Se você quer mudar, você tem que conhecer por que você quer mudar. Você tem que apresentar de maneira justificada para você mesmo e para a sua equipe. Planejar a mudança. O que eu vou fazer primeiro? O que eu vou fazer segundo? O que eu vou fazer terceiro? Por quê? Por que eu tenho que seguir esses passos? Por que eu tenho que fazer a minha mudança primeiro na parte tecnológica? Por que eu tenho que fazer depois a minha mudança estrutural? Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Paralelo, eu tenho que ir conscientizando as pessoas dessas duas mudanças, né? Para fazer uma mudança cultural e de clima. Então, veja, o trabalhar mudança é muito importante. O trabalhar o desenvolvimento é muito importante, né? Então, não se dá para trabalhar, de certa forma, aquela mudança drástica, né, sem ter em mente exatamente aquilo que você quer fazer, né? E a gente não precisa, talvez, fazer uma mudança radical de maneira emergencial, né? A gente não precisa fazer isso, né? A gente pode trabalhar aqui, inicialmente, uma mudança evolucionária. O que é uma mudança evolucionária? Quando a gente fala mudança, né, pessoal? Primeira coisa, assim, nossa, meu Deus, eu vou ter que virar tudo aqui. A mudança evolucionária é você ir fazendo pequenas alterações. É quando você vai fazendo pequenas adaptações, né? Então, quando você vai fazendo essas pequenas adaptações, você não assusta as pessoas que estão ali. Você não dá um susto nelas. Você vai inserindo de pouco a pouco, você vai inserindo gradativamente, né? A mudança revolucionária, ela já possui um pouquinho mais, de maneira mais intensa, do que a mudança evolucionária. A mudança revolucionária, ela desconstrói, ela cria uma ruptura forte, ela quebra aquilo que já estava sendo feito. Eu tô falando de status quo. Status quo é o quê? É tudo aquilo que você tinha. Então, a mudança revolucionária, ela é mais drástica. E quando que você justifica uma mudança mais drástica? Quando o seu negócio não vai bem. Quando as pessoas estão, de certa forma, totalmente, com um comportamento totalmente destrutivo com a sua organização. Aí você faz uma mudança drástica, uma mudança revolucionária, né? E o desenvolvimento sistemático, né, é feito mais assim, a gente percebe uma incorporação dos diretores, né, uma proposta, é uma expressão melhor, uma proposta das chefias ou dos pensadores da empresa para com a organização como um todo. Então, eles fazem uma proposta e apresentam, né? Os responsáveis, então, eles fazem esse tipo de coisa. E a gente chama isso de desenvolvimento sistemático, uma proposta delineada, uma proposta bem estruturada, para ser feita de maneira conjunta, né?
A fase H, né, vocês estão vendo que nós estamos vindo por fases, né? Nós estamos vindo fazendo por fases, né? O item aqui H da mudança é quando você tenta instituir um passo a passo. É quando você tenta instituir um passo a passo para implantar um tipo de modificação, né? Então, aqui tem-se a fase pioneira, que é uma fase de diagnóstico, né? Uma fase em que a empresa, de certa forma, não tem ainda uma identidade, a organização é pequena, né? E aí ela está contratando os primeiros funcionários, ela está entendendo como que acontece o mercado, é a fase pioneira, né? Vamos colocar aqui que de certa forma, a incorporação, né? Que a gente está construindo ainda um processo organizacional, não de mudança, mas construindo ainda um processo organizacional. Aí a gente passa pela fase de expansão, né? A organização ela já dá um passo a mais, ela começa a iniciar a comercialização de produtos que ela até então não comercializava, ela começa a contratar uma estrutura de vendas maior do que ela tinha, ela começa a contratar uma equipe administrativa maior do que ela tinha, ela começa a contratar uma equipe de limpeza e de manutenção maior, né? Ela tá crescendo, não é verdade? Ela está crescendo. Aí os diretores começam a perceber que eles precisam ter uma fiscalização mais forte, porque eles estão perdendo o controle de muitas coisas. E aí começa-se a regulamentação, criam-se regimentos, né? Criam-se estatutos, né? Cria-se fluxogramas, né? Evidencia os organogramas, né? Começa-se a formalizar as entradas e as saídas das pessoas, né? E aí passa-se mais um tempo e ela começa a regulamentar e tornar mais rígido a regulamentação. Ela começa a colocar muita intensidade na regulamentação e ter pouca flexibilidade. Começa a ter pouca flexibilidade. Aí o que acontece? Ela começa a perceber em alguns momentos que ela está tendo dificuldades. Ela começa a perceber que ela está tendo dificuldades com o crescimento por causa da burocratização e ela começa a flexibilizar um departamento ou outro. Geralmente a flexibilização maior começa pelo departamento comercial, né? Depois a flexibilização começa pelo departamento de cobranças, né, e recebimentos, né? Então começa-se a ter uma flexibilização maior, né? Justamente porque a organização ela começa a perceber que ela não é autossuficiente, né? Ela começa a perceber que ela não tem, que ela não funciona por si só, né? Que ela não funciona sozinha, né? Isso aqui é muito importante, né? A gente trabalhar nesse contexto, né? E aqui a gente começa uma outra etapa, né? Que nós vamos discutir em um outro momento. Eu quero compartilhar com vocês aqui 2 vídeos sobre isso que nós conversamos, né? Sobre estrutura, sobre o envolvimento de pessoas, né? E também quero compartilhar com vocês aqui um vídeo sobre mudança organizacional, principalmente falando ali sobre os ratinhos e coloco atividade para vocês. Tranquilo? Oi, pessoal, tudo bem? Só para completar aqui, eu disse que eu vou passar um vídeo para vocês. O vídeo Quem Mexeu no Meu Queijo, vou disponibilizar um link para vocês do vídeo Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu estou postando agora 2 vídeos aqui mesmo. Um sobre a vida de inseto. Eu acho que todos vocês já assistiram aquela animação, aquele desenho. Se não assistiram, vocês vão pegar só um pedacinho. É uma comunidade de formigas, né, que estão trabalhando, uma comunidade de formigas que estão trabalhando, tem as suas rotinas, né, tem o seu trabalho rotineiro, diário, e com alguns imprevistos ali na atividade laboral, tem um líder que encaminha
e que soluciona os problemas de uma maneira tradicional. Vocês vão ver, é hilário, porque a gente faz a relação justamente com o que a gente vive dentro das organizações, né? Uma outra questão interessante que se passa nessa animação, nesse desenho, é que tem uma formiguinha que quer inovar. Tem uma formiguinha que quer inovar. Então, né, ele desenvolve um equipamento para uma colheita e achando que está ajudando e achando que está fazendo uma, uma boa contribuição, ele é criticado. Ele é criticado. Ele tem características de inventor, essa formiguinha, né? E também ele é uma formiguinha como todas as outras, operárias. E tem uma outra situação também que ele tenta desenvolver um estilo uma luneta, vocês vão ver ali, um equipamento que enxerga de longe, com a folhinha e com a gotícula de água. Ele tenta impressionar ali a princesa, né? E também essa invenção dele não é vista com bons olhos. Desculpem o trocadilho. Então, o que acontece muito nas organizações é assim, as pessoas precisam se adaptar às novas mudanças. Então, aquelas pessoas tradicionais, aquelas pessoas que têm muito tempo de empresa ou muito tempo de organização, talvez eles não conseguem perceber o avanço e a necessidade de rupturas. E é necessário pessoas que estão envolvidas, principalmente no alto escalão, concederem oportunidades de inovação a essas pessoas. Então, eu também quero que vocês assistam esse vídeo. Vou postar depois desse outro vídeo uma animaçãozinha de macacos presos em uma gaiola, em uma jaula. E ali eles são submetidos a uma determinada experiência. Vocês vão ver a experiência. Vou deixar vocês curiosos aqui, para vocês assistirem um vídeo e verem a experiência que os macaquinhos sofrem. Entretanto, essa experiência tem questões relacionadas a mudanças e a paradigmas. No final das contas, os macaquinhos que, por último, que sofrem as últimas experiências, eles têm hábitos, né? Hábitos agressivos, e eles não sabem por que eles têm aqueles hábitos, eles não sabem por que eles fazem aquele tipo de coisa dentro da organização. Virou cultura para eles, de maneira, em linhas gerais, virou cultura eles fazerem os hábitos, sem saberem por que estão fazendo os hábitos. Então, que esses dois vídeos que eu estou postando aqui, eu gostaria que vocês refletissem sobre eles, sobre a necessidade de mudança. Em outros casos, culturas que são implantadas na organização e as pessoas não sabem por que estão ali, faz muito tempo que elas estão e ninguém se questiona por que se faz isso, por que se faz aquilo outro, e aceitam passivamente ou pacificadamente essa cultura que vem sendo implantada. Então, também deixo esse vídeo para vocês refletirem e questionarem. E o vídeo que mexeu no meu queijo, eu vou deixar o link, vocês assistam, porque ele é um vídeo que traz sobre mudança relacionada à pessoa, né? Relacionada ao indivíduo. Ele precisa refletir, quando ele se sente em uma situação crítica, né? Quando ele é um gestor, ele se vê em uma situação crítica, ele tem dificuldade de sair dela. Mas ele tem que sair, senão ele padece, senão ele morre, senão ele fecha. Então, esse vídeo que mexeu no queijo é para vocês refletirem, porque muitas vezes nós ficamos de braços cruzados, não vamos à ativa, não se muda, acontece muito no ambiente organizacional, não se muda, e é necessário um start e coragem para mudar. Ok, pessoal? Até a próxima.
Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos, vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai Ah, dar. bobagem! Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso! Bom! Estão indo bem! Isso mesmo! Olhem nos meus olhos, não desviem deles! E olha aí a fila de novo! Obrigado, Sr. Solo, obrigado. Bom trabalho, pessoal! E tem uma falha, Sr. Solo. Não é bom avisar a rainha? Acho que não precisamos envolver a rainha nisso. Ela já tem problemas demais treinando a filha. Ah, é. A princesa Ada. Pobrezinha. O vento parou de vez. Eles já devem chegar. Acredite em si mesma, vai ficar tudo bem. Tem uma falha! Tem uma falha na fila! O que faremos? Tudo bem, Alteza. Falhas acontecem. Só perdemos alguns milímetros. Tá. Alteza, assim não vai dar pra contar. Claro. Desculpe, continue. Está bem, vão fazer sombra em outro lugar. E agora, Ada, o que nós fazemos? Não assopra. Eu já sei o que é. A gente relaxa. Tá. Deixa pra lá, é a mesma coisa todos os anos. Eles vêm, comem e vão embora. É nosso karma na vida. É difícil ter karma, mas é a vida. Não é assim, Gão? Que pulgão mais lindo. Se doida! Ei, voltem aqui! Dot, Que é, mãe? o que eu falei sobre tentar voar? Só quando as minhas asas crescerem. Certo. Mas, mãe... Dot, você ainda é muito pequena e as suas asas... Tava falando com a mamãe. Você ainda não é a rainhata. Escute, Dot, sua irmã merece respeito. A culpa não é minha se ela é tão estressada. Ai, sei disso, sei disso. Sempre acho que vai cair tudo na minha cabeça. Cuidado! Ada! Princesa Ada! Você podia ter matado alguém. Desculpe. É o Flea. Desculpas. Por favor, me desculpe. Foi sem querer. Princesa Ada. Flake, o que está fazendo? Isto é a minha nova invenção para colher grãos. Não será preciso pegar um por um, dá para cortar tudo de uma vez. Flake, não temos tempo para isso. Exatamente. Nunca temos tempo de pegar comida para nós porque passamos o verão inteiro fazendo a colheita para oferenda. Mas minha invenção vai acelerar a produção. E uma outra invenção. E eu tenho uma coisa para você também. Já que vai ser a rainha, pode controlar a produção com isto. Doutora Flora, com licença. É muito interessante. É só um pedaço de capim e uma gota de orvalho, não é? Flake, para. Não é. Na verdade, é um telescópio. Eu gostei bastante. Oi, porque- princesa. Você está tão linda hoje. E eu nem preciso de um telescópio para ver isso. Está bem, escute. A princesa não pode perder tempo. Quer mesmo nos ajudar? Então largue isso aí, volte para a fila e colhe os grãos como uma formiga. Como uma formiga. Por favor, Flick, rápido. Desculpe, eu só queria ajudar. Ceifadora. Ora, fazemos a colheita assim desde que eu era uma larvinha. Ai, Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas.
Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram então com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo.